depois de dar muita geometria analítica, eu acho que eu consegui aprender um pouquinho, né? E a primeira pergunta que eu faço é: o que é geometria analítica? Já fizeram isso? O que vocês aprendem em geometria analítica? Ou qual a experiência que vocês têm de geometria analítica? É dado, faz muito tempo, mais de 41 anos que eu passei pelo colegial, é dado geometria analítica no segundo grau? É visto alguma coisa de geometria analítica? É o que, por exemplo, mais ou menos? É espacial, geometria analítica espacial no segundo grau? Ah, é? No meu tempo não era, não. No meu tempo ficava nas elipses, parábola, distância, a fórmula ioiô-xoxô. Ioiô-xoxô ainda é dado, aquela fórmula, né? Não sei. E aí, com essa experiência que fui adquirindo, a gente... E mesmo quando eu passei pelo curso de geometria analítica, meu livro lá é o Murdoch, foi uma experiência, assim, meio chocante. E vou falar mais ou menos por quê, né? Bom, de um modo, a geometria analítica é a construção de duas pontes, né? A construção de uma ponte entre dois mundos que parecem totalmente distintos, né? Aqui está a geometria e álgebra. E o que é o curso de geometria analítica? É a geometria da analogia, geometria da comparação. Então, eu tenho que fazer a comparação entre dois mundos aqui. Bem, para fazer a comparação entre esses dois mundos, eu tenho duas coisas a serem feitas primeiro. E aí as coisas vão misturando. Primeiro, eu tenho que fazer a ponte. Tenho que construir uma ponte aqui. E em cima dessa ponte, eu tenho que transitar usando um carrinho, para que eu vá para a geometria e volto para a álgebra, e da álgebra vou para a geometria e faço essas comparações, etc. Bom, há algum ponto, o que vive aqui, neste momento, no mundo da álgebra? Bom, aqui no mundo da álgebra, a gente vai começar, a gente pode ter equações, né? 2x mais y igual a 0. Aqui vive, então, equações, vive inequações, sobrevive nesse mundo da álgebra aí também sistemas de equações, sistemas lineares, Geralmente os livros começam a tratar aqui por sistemas lineares. O que vive aqui no mundo da geometria? Vive reta, plano, ponto, curvas, etc. Superfícies. Aqui parece um mundo mais palpável. Você visualiza, você concretiza, né? Então, como que a gente vai fazer essas duas pontes aí? Bem, e o que acontece logo depois para construir essas pontes? Essa ponte. Primeiro, para construir essa ponte, você vai construir o seu carrinho. A construção do seu carrinho aqui em cima, a construção que você vai transitar nessa ponte, que vai e vem, é algo mais, assim, ligado a vetores. Aqui. E isso muda todo o enfoque um pouco
E tudo isso aqui vive dentro de um contexto mais geral, que é a álgebra linear, estudo de vetores, etc, etc, etc. Tem só, depois disso, tem todo um curso voltado para isso que é vetores. Bem, mas aqui na geometria já tem uma coisa, a mais primitiva das coisas geométricas, e que a gente não sabe bem o que é e que vai em frente. Qual é a coisa que vive no mundo da geometria que é mais primitivo? Né? Aqui, o ponto. Vocês já pensaram para parar, para pensar o que é um ponto? Hein? O que é um ponto? Isso aqui é um ponto? A outra vem com a ponta do lápis e vai assim. O ponto, como que é? Ponto não se define, é um conceito primitivo, ele está aí. A gente sabe aonde existe, talvez, sabe aonde tem pontos, né? Assim, digamos, dadas duas retas que se interceptam, a intersecção dessas duas retas, a gente concebe que ali está um ponto. Um ponto. Mas que tamanho que é esse ponto? Ah, não sei. É outra história. Vamos parar por aí, senão... E o mundo da geometria está aí. O mundo é concreto, é preciso fazer prédios, pontes, raios, curvas, etc, etc. Mas a gente não para no ponto e vai marcando, né? Bom, vamos aqui começar a melhorar essa ideia de vetores. Qual é a ideia de vetores que a gente vai tendo aqui no início? A ideia de vetores que a gente tem é dada lá da física, não? Qual a ideia? É algo que tem módulo, e se o módulo é diferente de zero, módulo é um número sempre maior que zero, e se esse número for maior, estritamente maior que zero, o vetor carrega uma direção e também carrega um sentido. Isso está muito ligado com o que a gente vive lá, aprendeu lá na física. Então, aqui está essas três coisinhas que vão ser módulo, e se o módulo é representado por duas barrinhas, né? Módulo de um vetor V, a direção, bom, direção de V, e aqui começa uma coisa mais complicada. O que é direção de V? O que é direção de V? O que vocês aprenderam em física? Direção de um vetor V. Qual é a melhor interpretação que a gente possa dar para a direção de um vetor V? Quando esse vetor V não é o vetor nulo. Qual é a melhor? Bem, aqui a melhor interpretação que eu aprendi a passar para os colegas, para os alunos, eu entendo, neste momento de geometria analítica, um feixe, neste momento de geometria analítica, é um feixe de retas paralelas. Né? É um feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas. Bom, mas... e aí você começa, um feixe de retas paralelas, e aí? Se o módulo de V é diferente do vetor nulo, o que eu preciso falar? Eu preciso falar algo que está embutido no vetor, que é o sentido do vetor V. Bom, e aí? O que é o sentido do vetor V? Bom, aí começa as histórias, vão longe, vão longe. Bom, aí, o sentido de um vetor V, então você tem um feixe de retas paralelas, tem um vetor V, e o que é o sentido? Bom, o módulo do vetor V, você deve estar embutido nas representações aí
aqui nessas retas. Isso, o módulo do vetor V, neste momento de geometria analítica, entendo como seria representado pela medida de um segmento. A medida de um segmento A e B. Então, essa medida aqui seria, né, a medida do segmento, o vetor V seria aqui a medida do segmento AB, entendendo que A e B são pontos, e são pontos distintos, porque eu também... bom, se o módulo de V for igual a zero, eu vou entender que o A é igual a B. Se o A é diferente de B, eu vou entender que o módulo do vetor V é diferente de zero. E ele está relacionado com a medida, né? E o feixe, então, de retas paralelas. Agora, retas paralelas. Como que eu descrevo retas paralelas? Eu preciso descrever pelo menos uma reta. E depois de escrito uma reta, eu considero todas as retas paralelas a essa. Então já começa a representação de um vetor. Aqui já entra uma outra coisa, a representação de V como um par de pontos. Bom, mas é um par de pontos, mas ele passa a ter outros significados, né? Ele passa a ser entendido como um vetor. O vetor é representado por um par de pontos, A e B, encimado por uma setinha, né? E agora, essa setinha é que vem a ser o sentido de V, né? Então, se V for representado na forma AB, o sentido de V é de A para B. Então, seria uma coisa desse tipo. Acontece que, já acontece algo nessa visão, já dá uma descrição muito estranha de vetor. Quando eu represento o vetor AB encimado por uma setinha, fica então ali, claro, o módulo fica representado pelo tamanho do segmento, e se esse módulo não é zero, a direção passa a ser o feixe de retas paralelas, né? E o sentido de A para B. Só que com isso, dá uma outra interpretação para o vetor. O vetor V, abstratamente, pode ter outras representações que não exatamente o vetor, não exatamente só o A e o C, né? Então, aqui, por exemplo, você poderia dar uma outra representação do mesmo vetor C e D, né? Então, essa representação aqui já começa a ter várias representações. E aí, o vetor V parece que ter um outro sentido muito abstrato para nós, alunos, como que ele adquire um caráter de onipresente. Onde está a minha representação de V? Aqui, 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 aqui. Então, o vetor V está em qualquer, para mim, é entendido em qualquer lugar. Isso aí antigamente era falado, segmentos equipolentes, etc, etc. Vamos esquecer um pouco isso. Mas admitem um pouco que o vetor V pode ser, aqui em geometria analítica, pode ser pensado como deslocado em qualquer lugar, ele pode estar. Talvez essa situação não seja bem assim em física, talvez a física está estudando uma situação concreta, um momento concreto, ele tem outras jogadas que estão envolvidas, outras considerações, mas aqui em geometria ele passa a ter esse aspecto onipresente. Bom,
Bem, aí eu começo, depois disso, eu começo ainda estudando vetores, né? Entre essas operações, estudando vetores, aí vão as 3 operações. As 3? Vão as operações de vetores, né? A adição de vetores, o que é somar vetor, o que é multiplicar, são 2, né? Bom, tem muitas operações aqui, mas basicamente o que vem a ser o vetor U mais V e o que vem a ser um número vezes um vetor V. Um número vezes o vetor V. E isso essas operações vão ser interpretadas nesse nível, estudando só vetores. Ou seja, nesse momento você não está estudando geometria analítica. O que você está estudando? O carrinho. O carrinho que vai fazer a geometria analítica. Não é geometria analítica. Você está estudando parte de uma matéria maior, que você vai ver lá na frente, que é álgebra linear. Né? Não sei, tem alguns livros que estudam todas as operações que eu vou precisar de vetores. Eu não acho boa essa ideia. Tem aí livros que vão estudar operações do produto escalar de vetores. Não acho esse o momento certo. Outros livros que vão estudar já o produto vetorial de vetores. Eu tenho livros que vão estudar o conceito de LI, LD nesse contexto. Ou seja, ele está fazendo geometria analítica? Não, ele está estudando o carrinho. Ele não andou ainda na ponte que faz a geometria analítica. Né? Bom, entre essa operação, tem uma operação aqui meio intermediária, que é um ponto-chave, uma operação que está bem próxima dessa, a operação que está ligando geometria com vetor, que é um ponto essencial, que é a soma ponto mais vetor resulta num outro ponto. Né? Essa operação já estaria bem aqui, próxima, para a gente utilizar como que o carrinho vai funcionar. Ponto mais vetor. Essa operação poderia ser pensado assim. Ponto P mais um vetor genérico V é o ponto A, C e somente C, o vetor P até A, que começa em P e termina em A, esse é o vetor V. Esse vetor V é concebido nessa módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Essa operação ponto mais vetor, ela vai permitir você encarar já de cara como que vão funcionar, se você estudar direito essa operação, como que vai funcionar o seu entendimento de pontos de uma reta. Geometricamente, esta operação aqui, geometricamente, é como se eu fizesse aqui, dado o ponto P e o vetor V, é como se eu fizesse o vetor V começar aqui, aqui, acho que eu vou só trocar a letra, aqui. Então, o que dá é ponto, aqui é ponto. E isso é o vetor V, e quando eu encarar isso como vetor V, ele já não é mais nem ponto, ele é outro objeto. Ele é outro objeto que é vetor. Bem, aí agora, você, usando a operação, a adição de vetores, multiplicação de vetores e as propriedades operacionais dessa operação, você já pode conceber como é que são os pontos de uma reta. Como que são os pontos de uma reta? Né? Bom, aqui na geometria, os axiomas. A geometria analítica não vai abandonar os axiomas de geometria que vocês aprendem. Por 2 pontos distintos, quantas retas existem? Por 2 pontos distintos, só existe uma única reta.
Então, se eu tenho aqui um ponto R, um ponto S, automaticamente a geometria já diz o quê? Que aí existe, lá no mundo da geometria, existe uma única reta aqui. Esse desenho que eu fiz também é preciso tomar em conta, é uma abstração. A abstração que está por detrás é, aluno confunde, que aquilo é a reta que eu desenhei. A reta não termina ali, não termina aqui, não, a reta vai embora. É essa a ideia que talvez vocês, a concepção da reta vai embora para lá, vai embora para cá, e para essa a concepção de que não entorta, né? Não vai fazendo as coisas. Bom, como que seria um ponto P, um ponto X qualquer dessa reta? Como é que se considera um ponto X qualquer? Então é natural que um ponto X, já que dois pontos distintos determinam uma reta, é natural que esse ponto X se escreva em função do ponto R e do ponto S. Bom, como é que entra toda a história, mais ou menos aí, como que vai entrar? Bom, o fato concreto é que tenho dois pontos distintos, R e S. Bom, então você considera o vetor, digamos, o conjunto formado pelo vetor RS, o conjunto de vetor RS. Repare que quando eu pus setinha, eu não estou encarando nem R e nem S. Eu estou encarando o vetor RS. Bem, como esses são distintos, o módulo é diferente de zero. Bem, agora compare esse vetor RS e RX. Né? RS e RX. Bom, aí agora entra novos conceitos que você vai aprendendo como que o seu carrinho vai funcionar direito. Novos conceitos que vai entrar aqui. O que acontece com esse conjunto RS? Ele é um vetor não nulo. Então, aí que você precisa aprender assim. O conjunto formado por um vetor que não é nulo é LI. Não, mas agora você pegou o RS e o RX. Bom, agora você tem dois vetores. Então, agora vai entrando o conceito de linearmente independente e linearmente independente, linearmente independente, LD, LI. Bem, este conjunto, essa ideia de LI, esse conjunto aqui é LI. Este conjunto é LD. Também é esquisito. Aluno tem mania de falar o vetor LI, o vetor LD. Aí entra mais coisas delicadas que eu não vou falar, mas é preciso estabelecer uma lista, uma diferença entre lista e conjunto. Na verdade, eu estou lidando com lista. Qual é a diferença de lista e conjunto? O conjunto, eu tenho conjunto A, B, A. Você pode repetir ou não. Conjunto pode repetir ou não. Espera aí. É a mesma coisa. Conjunto A, B, A é a mesma coisa do que o conjunto A, B. Agora, se você fizer a palavra lista, A, B, A, essa lista, A, B, A, você não pode mais tirar o A. Entenda, esse é um ponto de vista interessante. Então, ali eu pus chave, mas seria melhor entender como a palavra lista. Essa lista é LI ou LD? A de cima é uma lista LI, porque o vetor é nulo. A de baixo, essa lista,
ela muda o status geométrico, porque agora entra o conceito de L e LD. Esses dois vetores aqui, geometricamente, parte da geometria, qual é o conceito que eu tenho de L e LD para uma lista de dois vetores? É se eles são representados numa mesma reta. Ora, se eles são representados numa mesma reta, é claro que são, porque eu peguei x aonde? Esse x está na reta, pertence à reta geométrica aqui, a reta RS. O nome dela, RS. Então, esse aqui muda. Quando a lista era LI, coloco um vetor nele, coloca-se, você tem uma lista, poderia ser uma lista de, poderia ser uma lista de 20, isso em álgebra linear, em GA só vai lhe dar no máximo 3, mas se você tem uma lista LI, linearmente independente, nessa lista você acrescenta 1 e muda o status de LI para LD, este que você pôs se escreve em função desses anteriores. Entenderam o que eu falei? É importante a lista CLI, porque se você puser um outro lá dentro dessa lista e ela ficar LD, este que você pôs se escreve em função do outro. Então, aqui, geometricamente, eu tenho que essa era LI. Quando eu pus esse novo vetor, ficou LD. Portanto, este que eu pus, esse vetor Rx, ele é um número lambda vezes o vetor RS. Mas eu não quero saber o vetor Rx, eu quero saber quem é o ponto X. Ora, aí você entra com essa nova operação ponto mais vetor. Ponto mais vetor. O que vai dar? Você soma R mais Rx deverá ser igual a R mais lambda Rs. Este vetor é essa interpretação. Você está pegando este resultado aqui, é fácil de ver, vai dar x. X igual a R mais lambda vezes o vetor Rs. Ou seja, este ponto x, de que forma que ele é? Este ponto x é o R mais um número lambda que pertence aos reais. Né? O número lambda que pertence aos reais. Isso eu parti primeiro do quê? Um fato concreto que é o x que estava na reta RS. Eu consegui, de uma certa forma, escrever o meu ponto x como em função do ponto R e de um novo objeto que eu construí, que é o vetor RS. Você poderia fazer o contrário. Será que eu pondo outros números aqui, variando esses números, o que acontece com isso daqui? Variando o lambda. Aí você vai representar, via essa representação, ponto mais coisa, aí você vai ver que vai descrevendo todos os pontos da reta. Em suma, o conceito de LI, esse conceito de LI, essa operação me dá a ideia de que a reta próximo daqui deverá ser x igual a uma expressão do tipo um ponto P mais lambda vezes um vetor V com lambda pertencente aos reais. Está errado isso, do jeito que eu escrevi. Onde está o erro? Se o vetor V que eu pegar for o vetor nulo, aquilo não vai dar mais uma reta. Aquilo acaba sempre, por qualquer que seja o lambda, aquilo acaba sendo só o ponto P. Então, aqui eu preciso escrever com V diferente do vetor nulo.
Aí sim, essa ponte caracteriza isso, e isso vira uma reta. Da mesma forma, essa ideia que está embutida aqui, ponto mais vetor, já descreve de alguma forma todos os pontos de um plano. Todos os pontos de um plano eu consigo descrever em função de 3 pontos não colineares. De que jeito? Repito o argumento. Sempre baseado naquela geometria mais primitiva, geometria, os axiomas, né, Euclides. Por 3 pontos não colineares, quantos planos eu tenho? Por 3 pontos não colineares. Agora, se você vai fazendo uma outra experiência aqui, por 3 pontos não colineares, A, B e C, quantos planos eu tenho? O axioma diz que só posso ter um plano. Né? Só posso ter um plano. Então, é natural que todo e qualquer ponto x desse plano se escreva de alguma forma em função desses 3 pontos. Como é que eu repito o raciocínio que está ali? Bom, se eu repetir o raciocínio, eu vou entrar, veja como que vai entrando no conceito de vetores LI, LD e a operação. Como esses 3 pontos não são colineares, o que acontece com o vetor AC, AB? Essa lista de vetores. Aí, por isso que a gente estuda o conceito de LI, LD. Aí essa lista é linearmente independente. Aí você vem e acrescenta AC, AB, AB e AX. Agora pensa nessa lista. Aí, geometricamente, você pegou X que está nesse plano. Olha, se você pegou X que está nesse plano, o que aconteceu com a lista dos 3 vetores? Qual é a definição que você dá de lista de 3 vetores ali? São aqueles que são representados no mesmo plano. Portanto, essa lista é LD. Aí, baseado naquele teorema, é fácil de provar que aquele que faz mudar o status da lista, qual é aquele que faz mudar o status da lista? É o vetor AX. Esse AX se escreve de uma forma única em função desses outros 2. Portanto, daqui você vai ter que o vetor AX é um T1 vezes o AB mais T2 vezes AC. Novamente, você quer achar o ponto X, então você soma A mais AX e é igual a A mais todo esse vetor aqui, T1 AB mais T2 AC. E, portanto, aqui você vai ter que X se escreve A mais T1 AB mais T2 vezes AC. Portanto, isso agora, esse x está no plano. Você poderia tentar fazer o contrário. Será que toda expressão desse tipo, x igual a mais um T1 e T2 vezes AC, isso aqui vai descrever com T1 e T2 percorrendo todos os números reais. Será que isso daqui vai dar um plano geometricamente? Vai, desde que detalhes, o mundo tem que pôr o detalhe. Não, se você esquecer um pouco, agora eu estou partindo disso daqui. Mais ou menos, eu estou fazendo a seguinte expressão. X igual a mais um T1 vezes U mais um T2 vezes V. Isso aqui com T1 e T2 percorrendo os reais, isso daqui vai dar um plano, geometricamente? A resposta é, outra vez, com cuidado. Não é verdade. Se o U e o V são vetores nulos, isso aqui só dá o ponto A.
Tem outras situações delicadas e que aí o aluno fica mais embasbacado, porque ele pensa que ali basta ser o vetor diferente do vetor nulo, que no caso 1 é a mesma coisa, mas no caso 2 já é diferente. Então, para que isso resulta num plano, para que isso aqui resulta num plano, eu preciso ter que U e V sejam, essa lista é linearmente independentes. Aí essa coisa está. Então isso já é quase uma expressão algébrica, uma coisa. Então veja que é muito mais simples descrever reta em geometria usando o vetor do que a fórmula Ioiô-Xoxô. Vocês lembram da fórmula Ioiô-Xoxô? É muito mais simples de escrever, desde que você tenha o conhecimento de que operações ponto mais vetor, soma de ponto, lambda vezes um vetor, mais o conceito de vetores LI, LD. A propósito, eu precisei de sistemas lineares? Até agora não. Aonde entram sistemas lineares? Por que eu preciso estudar sistema linear? Quando eu tiver a necessidade de estudar relações mais complicadas aqui, intersecções de duas retas, intersecção de plano com plano, intersecção de reta com plano, e assim por diante, quando eu tiver a necessidade de estudar intersecções dos objetos, intersecções de objetos geométricos, aí a coisa vai pegando mais detalhes. A intersecção de objetos geométricos, essa ponte, o carrinho nós usamos. O carrinho ou talvez até nós usamos. Mas a hora que vai estudar intersecções, eu preciso pisar em solo firme, porque senão a correspondência fica mais delicada. Aí entra que eu chamo aqui, essa ponte, toda vez aqui, é o conceito de sistemas de coordenadas de pontos. E aqui entra uma outra história, que sistema de coordenadas de pontos. E o sistema de coordenadas de pontos, você precisa representar os pontos como objetos mais bem definidos em matemática. Coisas, como as equações, né? Então, aí fica difícil. Bom, aí, o sistema de coordenadas de ponto, você tem que usar um novo conceito aqui de base. Base. Então, está entrando aí base. E o que vem a ser base? Bom, base aonde? E aí agora entra um outro conceito. Você precisa falar, espera aí, em que mundo eu estou? Eu estou em cima de um varal, de uma reta imaginária, eu sou como uma formiguinha que transito nessa reta, eu só vou para lá ou só vou para cá. Eu estou em cima de um plano que eu só ando aqui, eu não consigo voar, ou eu consigo voar e consigo dar a volta lá por cima. Então, o conceito de base vai entrando aí. Espera aí, em que mundo que eu estou? Num varal, num plano, ou nesse de dimensão 3D, 2D, 1D, e aí a gente vai ampliando o nosso conceito. Por isso, eu preciso entrar com o conceito de base. Uma vez entrado o conceito de base, é importante, base é um conjunto ordenado de vetores no seu contexto. Isso aqui tem a ver com conjunto ordenado. Mas o conjunto ordenado, eu tenho que criar uma simbologia para que difira do conceito de conjunto. Olha, eu estou introduzindo 3 novas palavras. Uma ideia que vocês têm de conjunto, a ideia que vocês estão adquirindo de lista, e agora a ideia que vocês estão adquirindo de conjunto ordenado. Quando eu falo conjunto ordenado, a ordem é importante,
Portanto, a simbologia para conjunto ordenado, usualmente, é entre parênteses. Mas entre parênteses, então você vai dizer que vem a definição, aí vem a definição de base para o espaço, e você denota, então, aqui, E1, E2, E3, subentende que a ordem é importante. E esta lista aqui, essa lista é linearmente independente. Essa é a base para o espaço. Agora, se você trocar a ordem, E1, E3, é outra base, porque a palavra entrou conjunto ordenado. Eu estou chamando a atenção desses detalhes, que isso fazem diferença. Tem gente que confundiu isso daqui com número. Ele não sabe que eu estou estabelecendo um conjunto de vetores bem distinto no meu conjunto. E mais do que estabelecer um conjunto de linearmente independente, eu implicitamente estou dizendo a ordem. Nesta base, o primeiro vetor, coincidentemente, recebeu o nome de E1. Nesta base, o primeiro vetor já recebe o nome de E2. Então muda a base, é outra história, né? Bom, aí vem base para o plano. O que é uma base para o plano? É parecido com isso, só que quando se tem um conjunto de dois vetores linearmente independentes que são representados neste seu mundo, que é o plano que você está. Então, quando a gente estudou, talvez, lá no colegial, pontos, a gente, não sei, vocês já estudaram, ele falou que já estudaram coordenadas no espaço, é isso? Estuda isso lá no segundo grau? Estuda? Mas não como aqui. Não como aqui. Mas eu, no meu tempo... então, quando a gente estuda lá no plano, eu preciso pegar dois vetores, F1 e F2. E eu tenho que declarar isso no meu contexto, na minha prova, na minha coisa. Olha, eu estou fazendo este. Se o outro troca, ele está fazendo outras contas. Talvez isso ele não perceba. Uma vez estabelecido base, que é algo dentro do conjunto de vetores, que é um mecanismo lá dentro do carrinho que eu vou usar, eu vou agora estabelecer um mais para a geometria, para estudar intersecções, digamos, que é sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas? É prefixar um ponto e uma base no seu conjunto universo. Se você estiver no plano, você fixa um ponto nesse plano e uma base. Se estiver no espaço, um ponto desse espaço e uma base desse espaço. Se estiver na reta, um ponto e assim por diante. Então, para que se estabelecer isso, o sistema de coordenadas ele é constituído. Agora, a ordem é importante, eu separo por parênteses. Então, eu estabelecer um ponto P, prefixado um ponto P, um ponto F, né? Esse ponto F, e estabeleça uma base para o seu espaço. Bom, automaticamente aqui, se você estabelecer isso daqui prefixado, repare que eu separo por ponto e vírgula, por quê? Porque são de natureza diferente. Um é ponto e o outro que vem logo em seguida são vetores. Então, separo por ponto e vírgula. Não sei, não vão detalhes onde mora o diabo e a salvação. E aí, os pontos, uma vez em relação a isso fixado, esta ponte começa a tomar fica mais definida como estabelecer isso. Porque se eu pegar um ponto no espaço, se eu agora pegar um ponto no espaço, como que eu vou olhar um ponto no espaço? Né? Eu estou aqui na geometria. Como que eu vou olhar um ponto no espaço, isso daqui estabelecido,
eu quero isso algo bem, não sei se dentro, um objeto bem matemático disso. Então, eu tenho que, um objeto bem matemático, eu tenho que pensar no vetor, esse está fixado, então eu tenho que pensar no vetor FP. Bom, pensei no vetor FP, esse daqui constitui uma base. Né? Esse aqui, essa lista, muda o status. Essa lista muda o status. Eu estou no espaço, essa lista, 4 vetores do espaço, dimensão 3, LD, só isso daqui, essa lista é LI, então esse daqui se escreve de forma única com isso. Portanto, FP se escreve como T1, como X1 E2. Agora, toma cuidado, X2 E1 mais X3 E3. Esses números aqui são únicos. Repare como eu escrevi, esta ordem que está aparecendo aqui combina com a ordem que está prefixado aqui. Então, esse objeto P, ele se identifica como, esse objeto B, se identifica como o ponto P passa em relação a essa ponta estabelecida como apenas 3 números X1, X2, X3. Onde esse X1 eu devo multiplicar pelo que está na primeira casa e assim por diante, vai em frente. Bem, eu devo ir parando assim. É claro que se isso daqui, o sistema de coordenadas, então depende do ambiente em que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando no plano, eu só vou ter 2 vetores linearmente independentes, então você pode jogar fora um. Novamente, você tem que estabelecer um ponto do F, etc. Então, pontos, que era algo, um conceito primitivo, passa para uma terna ordenada de números reais, que é algo dentro da matemática. Algo dentro da matemática. E esta ordem, está embutida no parênteses, acompanha com a ordem dos vetores que vem de lá. Bom, eu acho que eu já até falei demais. Bom, então, isso tudo, por que eu falei em estabelecer o sistema de coordenadas? Para estudar? Para estudar? Intersecções. Para estudar intersecções de retas, se elas interceptam ou não. Bem, quando você tem, então, esse sistema de coordenadas, você vai poder estudar intersecções. E as equações vão até ficando, tomando formas diferentes. Vem aquelas equações paramétricas da reta, equação geral da reta no plano, equação geral da reta no espaço não vai ter, no espaço você vai ter uma equação de uma dimensão a menos, então no espaço você vai ter equação geral do plano. No plano você vai ter equação geral da reta e assim por diante. E aí você vendo, ainda introduzindo, aí você revê todos os conceitos, aqui principalmente de listas LI e LD, você vai rever todos esses conceitos de LI e LD, como é que fica em termos de coordenadas de vetores, como é que fica as operações de soma de vetores em termos de coordenadas de vetores, como é que fica a rever toda a operação, como que fica a operação ponto mais vetor, que é aquela operação geométrica, você reveja como que fica dentro do contexto de um sistema de coordenadas de pontos. Uma vez estabelecido todas essas operações mais primitivas, que eram as equações vetoriais da reta, equação vetorial do plano, elas vão tomando outros tipos de equações. Que tipos de equações? Elas vão, o plano agora vai tomando um plano alfa, que você tem aqui um plano alfa que seria definido por T1, o U mais T2, o 2, né? Com U e V, LI,
você traduz, então, como que eu vou entender que o ponto PX, U e V, agora, essa lista é LD em termos de coordenadas. Agora estou só lidando com vetor, como é que fica a palavra LD em termos de coordenadas? Isso me leva a coordenadas dos vetores PX, coluna, cochete coluna, U e V, coluna. Eu estou enxergando aqui as coordenadas do vetor. Quando eu olho o vetor, eu estou olhando coordenadas desses vetores em relação a essa base. E aí você vai ver que esse determinante é igual a zero. Se esse determinante é igual a zero, isso acaba saindo numa equação do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Bem, esse é um plano. Você pode ter um outro plano. O que seria um outro plano? Um no outro número, A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. O que vem a ser a palavra intersecção de dois planos? A intersecção de dois planos passa a ser o sistema linear. Por que é linear? Porque o plano passou a ter uma equação linear. Aqui passou a ter uma equação. Então, você agora vai precisar estudar sistema linear. Como que eu faço para resolver esse sistema? Esse é um sistema que tem 3 incógnitas, 2 equações. Quais são as possibilidades que isso pode ocorrer? Pode ocorrer nenhuma solução. Se não ocorrer nenhuma solução, você vai inferir o que é geometria? Que os planos são paralelos. Pode ser que isso tenha uma infinidade de solução. Se isso tem uma infinidade de solução, o que vai ser a geometria disso? Intersecção de dois planos no espaço, o que dá? Intersecção dá uma reta. Então, provavelmente, o grau de liberdade é 1 e você vai caminhando na ponte de álgebra. Bom, isso eu fiz até tentei chegar em sistema linear. No finalzinho, o curso de geometria analítica é muita coisa, é muito conceito novo para quem está começando, tem que estar uma mente aberta, tem que ter uma noção aberta. Talvez a gente vai aprendendo no rolo. No rolo, quer dizer, às vezes, num primeiro momento não se tem muito essa noção, mas depois tem que ter essa noção. Acho que já deveria ter desde o começo, como que vai aprender. No finalzinho, começa a ter outras discussões. No finalzinho, começa a ter as discussões quando eu começo a ter equações de grau, onde as variáveis envolvidas não tem o expoente 1, pode ter expoente 2. Então, eu começo a estudar polinômios nas variáveis x, y, z, tal que a soma dos graus, no máximo, é 2, ou máximo 2. E aí entram, num primeiro momento, estudar as cônicas. E o que as cônicas têm a ver com a geometria? Elas vão descrever curvas, aquelas curvas que vocês, circunferências, retas, etc, etc. E vão descrever, quando estão em 3 variáveis, alguma dessas curvas vão descrever essas superfícies que estão ali fora, a hiperboloide, cone, etc, etc. Então, eu acho que é muito importante ter essa noção de conjunto. Se ao final do curso você não perceber que geometria analítica é geometria de comparação, que você usou muito conceitos de vetores, né? Muito conceitos de álgebra, técnicos para resolver, e você não tiver essa unidade, eu acho que você passou pelo curso, foi aprovado, mas não aprendeu. Eu acho que também ter aplicações. Muita gente aí depois não sabe como aplicar isso na física, na química, na civil, etc, etc, etc. Tchau, tchau. Obrigado. Qual era
a marca do carro? Era uma Fusquinha ou uma Ferrari? Ah, Fusquinha, porque a gente tem que andar devagar no começo para aprender. O mundo tem pressa, mas vocês são pressionadas, ter rapidez nas coisas. Eu acho que a gente tem que amadurecer, ter um tempo de... né? Mas que esse tempo não está existindo mais, né? A sociedade está cobrando pressa. Tem que ser um Fusquinha. De preferência uma bicicleta para admirar bem a paisagem e fazer exercício. A Ferrari é a Cholinete. Análise funcional. Aí já é um corte. Mais alguma pergunta, gente? Não? Você, né?